A CIF, ela vai conseguir ressaltar dentro do profissional aquilo que a gente chama na linguagem de recursos humanos de competências, né, as funcionalidades. Então, ao invés de a gente contratar uma pessoa, da empresa contratar uma pessoa olhando para a deficiência, a gente vai olhar para as funcionalidades, para as competências que ela tem. Então, a ideia no futuro com o professor Eduardo é a gente fazer essa ligação. Ele vai falar mais sobre isso, mas eu não podia deixar de colocar esse gancho, porque é muito importante para vocês que estão também lidando diretamente com esses profissionais, saber que no futuro a gente pode ter uma ferramenta, né, com um estudo científico já bem elaborado, já bem estudado, utilizar para poder colocar as competências e contratar a pessoa por esse formato. Então, aproveitar e convidar aqui o professor Eduardo. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom dia para vocês. Mais uma vez eu quero agradecer tanto ao Movimento IN quanto a CAP por essa oportunidade de me falar sobre a CIF. E essa apresentação vai ficar disponível para vocês naquele blog. Eu vou falar de 2 sites, tá? Um ao final, que é o portal da CIF, e agora é um blog, esse grupo cifbrasil.blogspot.com. Vocês podem, se quiserem, anotar ou fotografar, ou entrar, se você no seu celular aí conseguir ler esse código, você vai ter acesso a essa apresentação e acesso às coisas que eu vou falar na apresentação. Eu vou falar sobre a Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho, está aí nesse código. Vou falar também sobre a Lei Brasileira de Inclusão, sobre a Resolução 452 do Conselho Nacional de Saúde, que adota a CIF, e entre outras coisas. Não me lembro tudo que eu coloquei lá, mas eu coloquei alguns tópicos que são importantes para vocês. Então, ou pelo código, ou pelo blog, você vai ter acesso a essas informações. A minha intenção, então, é falar sobre o uso da classificação para auxiliar as empresas a cumprirem a lei de cotas. Veja que se parece um objetivo meio invertido, né? Porque qual é o problema que nós temos? Nós somos um dos 60 países que tem lei de cotas. A lei de cotas, em muitos lugares, como nós, né, nós também vemos a lei de cotas como uma espécie de solução. Mas, veja que menos de 1/3 dos países do mundo tem lei para cota. Opa, obrigado. E às vezes quando você tem uma criança em casa que não sabe que ela tem que escovar os dentes antes de dormir, você toda vez tem que falar para ela, escuta, está na hora de dormir, vai escovar os dentes. Está na hora de dormir, vai escovar os dentes. E até que um dia ela aprende, ela cresce e aprende. Então é o que nós estamos fazendo com a empresa. Escuta, você precisa incluir. Escuta, você precisa incluir. Escuta, você precisa incluir. Nós estamos fazendo isso com a lei. Nós admitimos que não somos maduros o suficiente. As empresas, país, admite que não é maduro o suficiente para não ter a natureza de classificar as pessoas pelas potencialidades que elas têm. Então, nós precisamos de uma lei que obriga as empresas a contratarem. A lei de cotas nasce da nossa imaturidade. Então, eu estou dizendo essas coisas para falar que nós estamos em um lugar onde nós estamos, né? Onde nós estamos, como nós pensamos, qual é a nossa cultura. Em outros países, existem leis, porém as leis, temos advogados aqui, né? São consequência da cultura da população. Então, algo é tão frequente, é um costume da população, então aquilo se torna lei. Em outros países, com menos desenvolvimento, a lei precisa fazer a cultura. É proibido fumar em lugares fechados. Poxa, se já se sabe que incomoda outras pessoas, então todo mundo vai fumar lá fora, então isso vira lei. Mas aqui aconteceu ao contrário. Entende? Então, são coisas que a gente precisa refletir a respeito. Nós precisamos comemorar a lei de cotas? Sim, nós precisamos dela. Mas nós temos que olhar para frente, nós temos que vislumbrar um futuro onde nós vamos fazer isso independente da lei. Acordo. Fui eu? Ok. Tudo bem? Então aqui você vai ter acesso.
Bom, eu preciso também apresentar as classificações. A CIF é uma classificação, assim como a CID também é uma classificação, e assim como a IT, está só em inglês, não tem versão em português. São as 3 classificações principais da Organização Mundial da Saúde. São 3 classificações. Você, em inglês aqui, família de classificações internacionais. Deixa eu ver se eu aponto com esse pau. FIC, família de classificações internacionais da Organização Mundial da Saúde. São 3 classificações, uma para procedimentos, intervenções em saúde, International Classification of Health Interventions, uma para funcionalidade e incapacidade, uma para morbidade e mortalidade. São as 3 classificações de referência. Essa daqui já está bastante em uso, né? Óbvio, o Brasil usa desde a 9ª versão. A partir de 2019 até 2022, nós já deveremos ter a CID-11. A CID-11 já está à disposição no site da Organização Mundial da Saúde, se vocês quiserem conhecer. O protótipo dela não deve mudar muita coisa até 2022, mas nós temos até 2022 para traduzi-la e adotá-la. Tá bom? E a Convenção 159 é da Organização Internacional do Trabalho. Alguém sabe do que diz respeito essa convenção? Não? A Convenção 159, ela diz o seguinte, o foco dela é assim, independente da condição da pessoa, do funcionário, do trabalhador, independente do estado de saúde dele, das condições físicas, independente de qualquer coisa, ele tem que ter as mesmas oportunidades que todas as outras pessoas para crescer profissionalmente. O que é crescer profissionalmente? Crescer profissionalmente é você começar numa equipe, evoluir para ser um coordenador, um gerente, um diretor ou presidente da empresa. Então a convenção diz o seguinte, independente da condição da pessoa, ela tem que ter essas mesmas oportunidades. E a gente sabe que ainda existem empresas, vamos falar do Brasil, ele mesmo comentou, que oferecem determinadas vagas para cotas. Então não é qualquer vaga, tem que ser aquele que cuida do elevador. Tem que ser a pessoa que faça isso. Essa vaga dá. Então, ao fazer isso, ela cumpre a lei de cotas. Mas ela não cumpre a Convenção 159. Provavelmente não cumpre. Pode ser que aquela pessoa cresça, mas já colocou um impedimento de cara. Só esse posto é que pode. Ok? Bom, o que a gente tem de ferramentas legais? Temos outras, eu coloquei 2 principais. Primeiro, a resolução que tem a melhor escrita, é a resolução 452 do Conselho Nacional de Saúde, já homologada pelo Ministério da Saúde, naquele blog você vai ter acesso. Ela diz que a CIF é uma ferramenta para linguagem, é uma ferramenta clínica, é uma ferramenta estatística, é uma ferramenta para políticas sociais e é uma ferramenta educacional. Só que isso não significa que ela vai ser usada em separado. Porque o uso clínico depende de você conhecer a linguagem. O uso estatístico depende do uso clínico. Por quê? É o uso clínico que vai gerar os códigos. As políticas sociais dependem do uso estatístico. Porque é pelo uso estatístico que você faz o diagnóstico situacional de uma população. E as políticas sociais é que vão embasar a CIF como uma ferramenta educacional, que vai embasar a linguagem. Na verdade, a gente tem um ciclo. Vocês também deram um dado sobre quantas pessoas com deficiência existem no Brasil. Porque a maior parte das políticas sociais hoje ainda usa o IBGE como uma referência, porque é a única. Porém, o IBGE não é detalhista o suficiente. Na verdade, nós temos poucos dados sobre o estado de funcionalidade das populações. Falando do Brasil, das populações dos estados, nós temos poucas informações. Nós não temos tantas informações assim. Não dá para cravar um número. Você avaliar... Nossa, eu estou dando assim, falando muita coisa pesada para vocês, mas é necessário. Não dá para avaliar o estado de funcionalidade de uma população pelo IBGE. O IBGE não serve para isso. O
O IBGE mostra de uma forma mais superficial. Ele tem importância, mas é outra importância. Você dizer, ou embasar uma política para pessoas com deficiência, usando o IBGE como fonte, é o mesmo que você cortar o cabelo com uma tesoura de cortar grama. Não é o ideal. Você tem uma informação superficial ali. Então, na verdade, nós não temos essas informações porque a CIF ainda não está dentro dos sistemas de informação. Embora, lembra da lei que cria cultura? Nós temos a resolução, mas isso na prática acontece em algumas cidades. Essa resolução adota a CIF para o SUS e para o sistema suplementar. Okay? Isso significa que nós todos deveríamos estar cadastrados no SUS, não é? Tem lá o agente comunitário que vai cadastrar as pessoas. Eles ainda não cadastram toda a população, mas aqueles que eles cadastram ainda não usam a CIF, apenas em algumas cidades. Né? Então, na verdade, nós já deveríamos ter, ok, a resolução de 2012 é recente, conforme a nossa cultura, vai demorar alguns anos para que isso aconteça, mas vai acontecer. E no mundo da inclusão, a partir de 2015, as pessoas começaram a procurar muito pela CIF. A CIF existe desde 2001. O Grupo CIF Brasil, que eu coordeno, dá treinamentos desde 2008. E, a partir de 2015, foi o momento no qual as pessoas que trabalham com inclusão olharam para a CIF. Porque o artigo 2º dessa lei, ela diz o seguinte: toda vez que for necessário, veja, a lei é sobre inclusão. Toda vez que for necessário avaliar um caso, essa avaliação precisa ser biopsicossocial. Essa é a primeira coisa. O que eles estão dizendo? Não é só avaliar o estado fisiopatológico de alguém. Precisa ser biopsicossocial, primeira coisa. E deve também abarcar conceitos relacionados, lógico, às funções e estruturas do corpo, mas também às limitações das atividades, restrições da participação social e os fatores mentais. Isso que diz no artigo 2º é o conteúdo da CIF. Entende? Então foi a partir desse momento que da onde tiraram esse texto aí, essas definições? Da CIF. Então, a partir desse momento, as pessoas que trabalham né, com inclusão começaram a procurar mais pela CIF. Okay? E o que é a CIF? Equivocadamente também, algumas pessoas acham que a CIF é uma ferramenta para classificar uma parcela da população que tem um problema. Puxa, ele não enxerga. Dá para classificar com a CIF. Puxa, ele usa cadeira de rodas. Dá para classificar com a CIF. Eu posso ter minha situação classificada pela CIF. Todas as pessoas podem ter sua situação classificada pela CIF. A CIF não é uma classificação de pessoas. A CIF é uma classificação da situação das pessoas. Portanto, ela relaciona o corpo com o ambiente, sempre. É o corpo com o ambiente, sempre. Se uma pessoa usa cadeira de rodas e mora na Finlândia, ela pode não ter dificuldades em usar o transporte público. Usar o transporte público é uma categoria da CIF, D470. Ela pode se mudar para Barueri. E aqui ela pode ter dificuldades de usar o transporte público. Porque os pontos não são adaptados, nem todos os ônibus são adaptados, nem todos os trajetos são favoráveis. Então aqui o código vai ser outro. É a mesma pessoa, em lugares diferentes, códigos diferentes. Porque são situações diferentes. Porque a CIF não classifica a pessoa. Ela não serve para dizer se uma pessoa tem deficiência ou não. Ela não serve para isso. Ela serve para relacionar o estado de funcionalidade com o ambiente de todas as pessoas. E algumas dessas pessoas têm códigos da CID. Estão entendendo isso? Talvez isso aqui seja o slide mais importante. Porque, inicialmente, o primeiro impacto é assim. A pessoa tem um código da CID, e aí quais são as CIFs dela? Como se a CIF fosse uma consequência da CID. A CIF não é consequência da CID. A CIF não classifica consequências de doenças. A CIF classifica a situação das pessoas. Uma pessoa completamente saudável tem códigos da CIF.
Porque a CIF também indica uma pessoa que não tem nenhum problema. Então, se você não tem nenhum problema, nenhuma função mental, nunca teve um déficit de atenção, de cognição, se você dorme bem, dormir é uma função mental, ok? Se você não tem problema nas funções do sono, se você não tem dor em nenhum lugar, se você não usa óculos, nem aparelho auditivo, se você não tem problema na voz e na fala, no ritmo, no volume, se você nunca teve rouquidão, por exemplo, se você não tem nenhum problema no sistema digestivo, cardíaco, metabólico, respiratório, se você não tem nenhum problema no sistema geniturinário, se você não tem nenhum problema no sistema musculoesquelético, nenhuma escoliose, nenhum problema de pele, não teve nenhuma dificuldade de aprendizado em nenhum momento na escola, não tem dificuldade de planejar o seu dia, de se comunicar, de mobilidade, de cuidado pessoal, de vida doméstica, se você então não tem nenhum problema de interação pessoal com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com sua esposa, com seu chefe, com seu colega de trabalho, se você nunca passou por dificuldade para conseguir um emprego, manter um emprego, entrar na escola, permanecer na escola, se você não tem nenhuma dificuldade de lazer, ainda assim você consegue ter sua classificação pela CIF. Mas se você tem algum problema nesses itens, você já não é uma pessoa com completa funcionalidade. Você já tem algum grau distante da funcionalidade. O ponto é descobrir a partir de qual momento é necessário que haja uma política social. Mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tenha, a gente fala zero na CIF é normal, que tenha zero em tudo. Dificilmente. Na prática, a CIF pode indicar a CID, Classificação Internacional, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Tá? Chamada Classificação Internacional de Doenças, resumidamente. Ela pode indicar trabalhadores que entram na lei de cotas. Pode. Só que também existe a CIF, nesse caso, para ajudar a identificar, ok, a pessoa não anda, mas o que ela faz? Quais são as habilidades? Qual é a formação? O que ela pode ajudar na minha empresa? A pessoa não enxerga. Ela pode ocupar um cargo onde os olhos não são necessários. Mais ou menos isso que eu quis dizer. Ou ela ainda pode necessitar de algum tipo de adaptação, de algum tipo de facilitador ambiental para garantir o desempenho. Embora, inicialmente, ela não poderia desempenhar. A CIF também pode, no seu aspecto negativo, ok, aspectos positivos e negativos também são identificados na CIF. Existem alguns casos limítrofes. O que é caso limítrofe? Aquele caso que não se consegue identificar se a pessoa pode entrar na cota ou não. Existe isso? Existe isso. 2 pessoas com o mesmo código da CID, você pode ter 10 pessoas com o mesmo código da CID. Algumas delas podem ser enquadradas na cota. Outras não. Não é a CID que determina isso, mas o estado de funcionalidade de alguém. Um exemplo, uma pessoa que tem uma hérnia de disco, uma dor lombar, qualquer coisa do gênero, bem parecida com isso, ok, teve uma hérnia, legal. Ela tem um código da CID. Você tem uma outra pessoa que tem o mesmo código da CID, tem a mesma hérnia, porém com impacto com o pé equino. Um tem o pé equino, outra não tem. Uma entra na cota, a outra não. Então não é o código da CID quem determina sozinho se a pessoa entra na cota ou não. A pessoa pode entrar na cota. Muitos códigos da CID são determinantes, mas não todos. Alguns casos entram, alguns casos não entram. E aí você vai precisar da CIF. Então aqui a gente também tem essa relação. Ou a CIF para mostrar a potencialidade, ou a CIF para determinar casos limítrofes. Quem entra, quem não entra. Ela traz então uma tripla solução. A contratação pelo grau de funcionalidade, não pela deficiência. Ou seja, quais são os zeros da pessoa? Que zeros são necessários nesse posto de trabalho? Ou o que eu preciso fazer de adaptação ambiental para tornar zero esse posto de trabalho? Zero significa que a pessoa vai desempenhar sem dificuldades, ok? É que na CIF é o número zero que indica isso.
melhor caracterização para integração na cota. Tem muitas empresas que perdem tempo. Elas acham que elas não estão cumprindo a cota, quando na verdade elas estão. Tem muitas pessoas que já estão trabalhando e que poderiam ser incluídas. Mas tem aquela outra coisa. Será que é uma empresa que inclui só porque ela tem os funcionários, né? Os auditores também precisam observar se é uma empresa. Eu estive numa empresa no mês passado, não tinha nem vaga separada. Então, ok, você quer cumprir pelo número de funcionários, mas toda a estrutura da empresa precisa indicar que é uma empresa que inclui. Ok? É uma empresa que inclui. Eu tenho braille, eu tenho guia no chão, eu tenho banheiro, eu tenho vaga, eu tenho rampa. Essa é uma empresa que está trabalhando para incluir. Eu tenho postos de trabalho adaptados. Então, será que incluir é só ter o percentual de funcionários? Ou será que também é ter o percentual de postos adaptados, postos de trabalho? Isso também é uma indicação de que a empresa inclui. Modelo biopsicossocial. Bom, esse espiritual aparece aí porque na OMS as pessoas já estão usando essa palavra. O nome aqui usado na CIF é modelo biopsicossocial. Só que as pessoas de anos para cá estão falando modelo biopsicossocial espiritual, por isso que está aí o espiritual. Talvez numa próxima versão da CIF, ela já foi atualizada em 2015, e as classificações permanecem em atualização sem parar, talvez esse espiritual entre. Bom, basicamente qual que é o trabalho a ser feito com a CIF? E acho que esse que é o ponto principal. Incluir a CIF nos processos de admissão e no exame periódico de todos os trabalhadores. Portanto, eu não me refiro a cotas, eu me refiro a todas as pessoas. É necessário que a CIF faça parte desse contexto. Hoje, para você entrar numa empresa, você tem o processo admissional comum, tem? Nesse processo admissional, na imensa maioria das empresas, a CID pode fazer parte, mas a CIF não faz. Algumas empresas estão trabalhando nisso. Então, trabalhando no desenvolvimento de formas de usar a CIF na admissão. E ali você pode, inclusive, ter profissionais que não entrariam na cota e que passam a fazer parte da cota. Você já está usando a CIF em todas as admissões, em todos os exames periódicos. Todos os exames periódicos também. Outra coisa, definir o grau de funcionalidade em cada posto de trabalho. Ou seja, eu preciso fazer um mapeamento, já se faz isso do ponto de vista econômico, é só adicionar as categorias da CIF. A descrição das atividades de cada posto. Tarefa é uma coisa, atividade é outra, são conceitos da ergonomia. Então, as atividades podem ser descritas pelas categorias da CIF. Que zeros são necessários para ocupar esse posto? Que zeros o meu trabalhador tem? Então, eu contrato pelos zeros e não pela deficiência. Então, quando você tiver que cadastrar um profissional que, por acaso, tenha uma deficiência, você não vai estimular que o empregador, me manda um cego, me manda um amputado, me manda isso, porque é assim que eles fazem. Um amputado pode ocupar esse posto. Me manda alguém que tenha essas habilidades, que consiga fazer isso, não interessa se ele tem, qual é a deficiência que ele tem. É essa cultura que vocês precisam estimular nas empresas. Que elas descrevam os zeros necessários e contratem pelos zeros necessários, e não pela deficiência. É um julgamento inverso. Definir os fatores ambientais necessários dos postos de trabalho para a garantia do desempenho. Vocês que fazem a intermediação também precisam perguntar para a empresa o quanto ela quer investir. Que tipo de adaptação ela está disposta a fazer? Porque às vezes o funcionário precisa de algum tipo, de algum equipamento, de alguma mudança. E aí, a empresa está disposta a fazer isso? Porque se ela estiver disposta, de repente ela vai ter um funcionário muito produtivo. Isso pode gerar custo inicial, mas pode virar lucro depois. É melhor do que você contratar uma pessoa incompetente, que só porque não tem deficiência, é uma pessoa que não tem, pelo conceito que as pessoas usam, diz que é uma pessoa que não tem deficiência, mas ela pode ser improdutiva. E aí o teu custo dá na mesma, no final. A CIF tem alguns componentes. B, body, de corpo, body functions. S, de structures. Então, os dois aqui se referem
as funções e estruturas do corpo, eu estou falando do ponto de vista fisiológico e anatômico. Desempenho depende da interação com o ambiente. Então, veja que o environment, o E, interage com B e o S. Essas são as categorias das cifras, começam com letras, tá? O environment interage com o corpo para gerar o domain, o domínio. Então, falando em português, sem falar em códigos, o ambiente interage com o corpo para gerar o desempenho. E o desempenho é o que me interessa. Eu quero uma pessoa que tenha bom desempenho, desempenho no zero. O que eu posso fazer no ambiente, eu sou empresa, o que eu posso fazer no ambiente para proporcionar o zero. Ok? E o que ele, com o próprio corpo que ele tem, o que ele já está no zero. Aqui é um caso classificado. Não precisa, obviamente, aí se antenar só com as categorias. Mas está vendo que depois do ponto tem um zero em tudo? Ó. Depois do ponto tem um zero. Esse zero que eu estou falando para vocês é esses zeros depois do ponto. Esse zero depois do ponto é que é o zero importante, que mostra as habilidades que a pessoa tem. Então ele dirige sem dificuldade, ele relaciona-se formalmente com as pessoas sem dificuldade, faz várias coisas ao mesmo tempo, que não é comum para homem, né? Mas ele consegue ir sem dificuldade, transações econômicas, enfim, atenção, memória, funções psicomotoras. Veja que é uma pessoa ótima. Só que tá vendo que tem um 4 aqui, ó? Tem um 4 aqui, tem um 0. Ó, legal, tem um 0. Mas também tem um 4 aqui depois, ok. O que interessa é que tem um 0. É esse o motorista. Ele tem uma paraplegia, tá vendo o 4 depois do ponto? E ele tem um carro adaptado, ó, o sinal de mais depois da categoria. Então, o que eu vou contratar essa pessoa? Não porque ele tem esses dois códigos, mas porque ele tem esses. São esses que me interessam. Então, quando eu for contratar alguém, ou quando eu for fazer a intermediação da vaga, eu quero saber quais são os zeros. É nisso que vocês têm que se concentrar. E não no 4. Isso aqui vai fazer parte do contexto, porque precisa colocar na cota. Tá bom, eu já sei. Ok? Mas para a pessoa ser produtiva, para ela ter oportunidade de crescer no emprego, não é isso que diz a OIT? 5 minutos. Ok. Vamos lá, aqui tem então um outro laudo, um outro caso, um transtorno de personalidade, o borderline, vocês conhecem? Isso aqui é um trecho de um laudo, tá? Com a descrição dos problemas nas funções do corpo, funções do temperamento, funções de energia, funções emocionais, com as limitações do desempenho nas atividades. Cadê? Qual é a descrição? Ela usa facilitadores ambientais, medicamentos e acompanhamento profissional para garantir o desenvolvimento do trabalho, incluindo das atividades habituais. Né? O que está sendo dito sobre a pessoa? Que existem 4 dificuldades que estão sendo dominadas pelos fatores ambientais. Portanto, ela consegue desempenhar sem dificuldade, mas precisa desses fatores ambientais. Outra coisa, um cego. Por que um cego? Eu posso falar cego? Posso? Porque uma pessoa com deficiência visual, posso falar cego, é um impairment, identificado em funções sensoriais, tem dificuldade de atravessar uma avenida, que é o disability. A limitação da atividade, a restrição da participação social. Por que ele tem dificuldade? A maior parte, pelo caso, é o A ou o B? O que vocês acham? Não, óbvio, né? Claro que é o B. Mas a maior parte das pessoas vai falar o A. Se aqui não tivesse nada, ele tem dificuldade, porque ele não enxerga. Se vier um carro, ele não vai ver. Aliás, se for elétrico, ele não vai ouvir. Né? Então, pela falta do sinal sonoro. Então, aqui, qual o foco do exemplo? O impairment, a deficiência, não leva à falta do fator ambiental. O que diz a CIF? Que a presença de uma deficiência não implica incapacidade. Assim como a presença de uma incapacidade também não pressupõe que a pessoa tenha uma deficiência. Atenção. Ok, já que eu tenho só 5 minutos, eu vou acelerar um pouco, tá?
Eu publiquei esses 3 livros, tem um quarto que deve sair esse ano, no início do ano que vem. Esse aqui é o Manual de Utilização da CIF. Esse daqui é um livro para de epidemiologia, fala sobre cálculo de indicadores de incidência, prefalência, usando a CIF. E esse daqui, eu fui um organizador, não o autor. Eu tenho um capítulo só, eu organizei. São várias experiências de pessoas que usaram a CIF, são 18 capítulos, com 40 autores. Eles contam como foi essa experiência, o que foi bom, o que foi ruim. Próximo, onde vai ter coisas da CIF, se vocês conhecerem, né? Amanhã, dia 26, devo estar em... Onde é que é isso? Rio Claro, desculpa, esqueci. Vai ter lá uma palestra sobre a CIF e inclusão, no período da manhã. Então, se você conhece alguém na região, ela é organizada pela prefeitura, tá bom? A Unicid, no final do mês, vai fazer um evento da área de fisioterapia do trabalho, e nós teremos treinamentos sobre a CIF lá. Portanto, se você conhece algum fisioterapeuta, indique. No dia 2 de outubro, no Ministério Público do Trabalho, com os peritos também, nós vamos fazer uma abordagem a respeito da CIF, no Ministério Público do Trabalho, no dia 2 de outubro, uma terça-feira. Sim? Essa é uma pergunta que eu vou fazer. Hoje, dentro do Ministério Público do Trabalho, do próprio Ministério, a gente tem peritos hoje que levam em consideração 100% da CIF no momento de uma autuação, de uma ataque com uma empresa? Sim, eles estão começando. Aqui eles vão fazer um treinamento nesse dia. Mas já existem alguns falando sobre a CIF, sim. Né? E essa é a motivação de algumas empresas. Recebeu a visita de um auditor, o cara falou da CIF, que negócio é esse? Aí as pessoas procuram saber da CIF. Mas esse é um movimento que partiu do próprio Ministério Público do Trabalho, por causa da Lei Brasileira de Inclusão. Então, Mauá também tem uma oficina marcada para o dia 3. Todos os municípios da região de Mauá, Santo André, Diadema, São Bernardo, estão adotando a CIF que eu falei que alguns municípios estão usando, né? Então, aqui é um exemplo de uso. No Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional também teremos um treinamento, 12 e 13 de outubro. Esse mês que vem tem um encontro da OMS. Então, eu participo dessas reuniões desde 2014. E esse mês que vem, né, esse ano vai ser na Coreia, onde será apresentado, inclusive, a ESC Solution, que ele viu. ESC Solution, eu aprendi uma coisa. Ensinar a CIF é bom. Eu sou professor, eu ensino a CIF. Meu principal foco é esse. Só que nem todo mundo quer aprender. Percebi que nem todo mundo quer aprender. O que as pessoas querem? Um negócio pronto. Então, desde o ano passado, eu estou trabalhando no desenvolvimento disso, e aqui eu devo apresentar já o produto pronto, nessa reunião. Esse ano eu apresentei o protótipo do portal, a reunião foi na Alemanha, são 2 reuniões por ano, da OMS sobre as classificações internacionais. Em abril eu apresentei o protótipo, a apresentação do protótipo está nesse site, icfeducation.org. E tem outras coisas da CIF lá. Vocês podem entrar aqui. Tem muito material sobre a CIF. Esse site é bem importante para aqueles que são interessados. No mundo inteiro você tem informações sobre a CIF aqui. E aqui é um portal. Ali era o protótipo, aqui é o portal que eu devo apresentar lá. Ele já está disponível nesse site, cifbrasil.com.br. Não exatamente como ele foi concebido, porque ele teria financiamento público, mas como vocês sabem, todos os financiamentos da FAPESP, da CAPES, todo o financiamento foi cortado para tecnologia e inovação. Muito bem, essas são as minhas principais referências. Oficina de incorporação da CIF nos sistemas de informação em 2015. Você encontra isso no Google, os relatórios dessas oficinas. Incorporação da CIF na matriz curricular dos cursos de graduação, você também encontra. De novo, de incorporação em sistemas de informação, só que em 2016. Aqui foi na Conferência Mundial de Promoção da Saúde. Esse artigo é muito importante para vocês. Deficiência não é capacidade, o que isso significa? E essas outras referências também são importantes a respeito de funcionalidade do modelo biopsicossocial.
Ok? Esses aí são os meus contatos, meu WhatsApp, e-mail, os dois e-mails, né? O e-mail da empresa e o e-mail pessoal. Ok? E esse é o nosso canal do YouTube. Obrigado.